Olá, crianças! Entramos em julho, vamos para nossa, nossas derradeiras, nossas últimas apostilas de julho. Vamos começar aqui pela apostila 19. Essa apostila está homenageando o Dia Nacional do Bombeiro e tem aqui: o Dia Nacional do Bombeiro é comemorado no dia 2 de julho. Esta data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco dos incêndios, desastres naturais e desabamentos. Dicas para a prevenção de incêndio. São dicas. Realize manutenções periódicas nas instalações elétricas, mantenha o ambiente sempre limpo e organizado. Observe se tem fio descascado, essas outras coisas. Fique atento aos locais certos e permitidos para fumar. As pessoas que fumam, evite jogar cinza, bituca de cigarro no chão para não... Ainda mais nessa época agora que a gente vai entrar no verão, Para pegar fogo é bem rapidinho. Evite sobrecarregar as tomadas para que não haja um curto-circuito. Evitar. Se não está usando aquele aparelho, tira da tomada. Não sobrecarrega, não bota um monte de coisa em cima de T ou BTV, Benjamin, como você chamar aí na sua cidade. Deixe produtos inflamáveis, isto é, que tem risco de pegar fogo, alto índice de pegar fogo, em locais onde não haja fonte de calor. Sempre deixar longe de coisas que sobem a temperatura, que ficam quentes. Mantenha sempre os ambientes ventilados. Aí temos aqui, olha só, aqui ó, vamos ler. Bombeiros, sua missão é salvar vidas e riquezas alheias. Feliz dia! Apostila 19. Vamos agora para iniciar as atividades na próxima página, ok? Vamos lá. Português, gramática, Nós estamos insistindo e vamos insistir mais ainda. E no semestre que vem é toda hora, o tempo todo. Isso aqui em português e números decimais e frações em matemática, A gente já iniciou e nem adianta reclamar, porque é isso aqui e se você aprender isso aqui, você resolve muita coisa na sua vida daqui para frente. Então vamos lá. Classe das palavras. Quais são as classes das palavras e quantas são? Quantas são? 10. Uma para cada dedinho. As duas mais importantes, mais cobradas e com mais flexões é quem? Verbo e substantivo. Guarde sempre. Verbo e substantivo. Vamos lá. Eu vou ler só as definições para o vídeo não ficar muito extenso, mas você copiou essa última tabela no seu caderno, não foi? Então vamos lá. Classe das palavras. Começando aqui em cima, ó, classe das palavras. Classe das palavras. Características semânticas e funcionais. Essa daqui é uma parte bem importante. Então, vamos lá. Verbo indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Ou seja, um processo localizando em função do tempo. Apresenta sempre um aspecto dinâmico. É a ação da frase. É o que está acontecendo na frase. Substantivo. Nomeia seres, coisas e ideias. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim? Vamos brincar de nome, de pessoa, de lugar, de objeto. 90% daquilo ali é o quê? Substantivo. Nome de cidade, substantivo próprio, de lugar. Nome de pessoa, substantivo próprio, nome de pessoa, pessoal. Objeto, nome de coisas, E aquele negócio, minha sogra é aquilo ali, não sei o que é não, viu? Aquilo ali é adjetivo. Vamos lá. E o substantivo abstrato nomeia ações, estados e qualidades, tá bom? Artigo precede o substantivo. Quais são os artigos? O, as, os, uma, uns, umas. Precede o substantivo, quer dizer, geralmente vem antes, indicando-lhe o gênero, o número
ao mesmo tempo que determina-o e generaliza, porque o artigo pode ser determinado e indeterminado, né? Vamos lá. Adjetivo. Modifica o substantivo, atribuindo-lhe um estado, qualidade ou modo de ser. Geralmente, é muito mais qualidade e modo de ser do artigo, tá? Advérbio, modifica o verbo. Olha o final da palavra aqui. Advérbio, parece com o quê? Com verbo. Advérbio. E adjetivo, tivo, é do substantivo. Advérbio do verbo, adjetivo do substantivo. Então, bora lá. Advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo uma circunstância. Geralmente é tempo, lugar, dúvida e intensidade. As mais comuns é tempo, lugar e modo, ok? Vamos lá. Pronome, substitui ou acompanha o nome. Quem é o nome? O substantivo, fazendo seu papel ou modificando. Ele vem substituindo, representando. O menino caiu. Quem é o menino? Aí, ele caiu. Ele é um pronome do caso reto que está substituindo o substantivo o menino. Então, continuando. Numeral indica a quantidade de seres, a ordem, a classificação. Preposição liga termos de uma oração, estabelecendo várias relações entre eles. Conjunção liga termos de uma mesma função e orações. A conjunção faz muita ligação entre orações. Interjeição exprime emoções e sentimentos. São todas três últimas invariáveis e são as preposição e interjeição é tranquilo, artigo é tranquilo, né? Numeral é tranquilo, tá bom? O que vai dar mais assim é verbo, substantivo e a conjunção, bom? E nós vamos bater isso aí bem de frente. Estudar bastante isso para ficar craque. Então, bora lá. Atividade. Faça as correspondências. Vamos ver se você está craque. Vamos lá. O que você tem na primeira coluna? A classe. Onde é que tem essa classe? Aqui em cima. Olha aqui. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, advérbio, artigo. Você vai ver aqui, ó. Exemplos. Aí tem os exemplos. Feliz, alegre, ansiosa, mal. Isso é o quê? Feliz, alegre, ansiosa, mal. Adjetivo. Aí você vai procurar aqui o adjetivo. E nós vamos fazer vários exercícios desses. Primeiro de palavras soltas, depois localizando dentro das orações. E aí nós vamos ficar craque. Olha só, aí nessa outra tabela tem aqui, ó. Palavra que indica circunstância, palavra que caracteriza o substantivo. Professora, onde é que tem isso? Aqui, ó, bem aqui. Você vai procurar e já vai matando um monte. Palavra que indica número, qual é? Não é? Você vai procurar aqui. Palavra que dá nome aos seres, aqui também tem. Palavra que expressa emoção ou sentimento. Olha aqui. Palavra que acompanha e substitui o nome. Palavra que é indicação, estado ou fenômeno. Palavra que liga dois termos da oração. Ok? Simples, 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 mas essencial essa atividade aqui. Podemos passar para a próxima? Espero que sim. Vamos lá. Olha só, matemática. Lá no livro de matemática tem a página 112 e 113, porém a atividade é só na 112. Mas para você responder... Aliás, a atividade é só na 113. Para você responder, você vai ler a teoria. Mas eu vou adiantar uma coisa aqui importante. Primeira coisa para aprender e fazer corretamente operações com números decimais, aqueles que tem vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula. Até coloquei aqui, ó. Vai fazer a operação, vírgula embaixo de vírgula, tá? Porque dessa forma você já ordena o que é unidade, dezena,
centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Não é que vai ficar diferente disso, muito pelo contrário, vai ficar correto. Mas você tem que colocar assim, que facilita muito, ok? É uma regra base. Vai fazer a operação somando, diminuindo, fazendo operações com números decimais, regra geral, vírgula sempre embaixo de vírgula. Então, vamos lá. Vamos ler essa parte aqui que eu coloquei em amarelo porque é importante. Vamos lá. Para adicionarmos 2 ou mais números decimais, esses com vírgulas, é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Repita comigo. Para organizar, para efetuar, para resolver a continha de número decimal, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Para fazermos qualquer adição, devemos saber que os números somados são chamados de parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, você pode ter 10 parcelas. Mas aqueles que ficam um embaixo do outro para a gente poder somar, os envolvidos na soma, são as parcelas. E o resultado da soma total, e que as parcelas têm que ser adicionadas da maior para a menor. Ok? Mesma coisa lá na subtração. Bora aqui. Então, nós temos uma tabelinha somando números decimais, facinho. Isso aqui é operação base. Se você não desenrolar essa, fica difícil para a gente fazer outras operações mais complexas. Por isso, nós vamos fazer incansavelmente várias dessas operações bases, ok? E agora vamos para a subtração de decimais. Observe aqui que já está organizada, já está armada. E subtração e adição você tem que saber assim tranquilamente no quinto ano. Então tem soma e subtração, todas organizadas com vírgula abaixo de vírgula, ok? Quero ver tudo bonitinho, se pegou emprestado, se não pegou, se foi um, se não vai um, escreva de lápis e esteja com a borracha ao lado, ok? Vamos para a próxima atividade? Qualquer dúvida, só falar. Opa! Mudança de estados da água. Ciências, né? A gente sabe que a nossa ciência, ela está no quinto ano, ela está começando a ficar mais complexa. Falar de mudanças, falar de transformações nas características. Ai, professora, mas eu dou isso desde o pré. A água, quando esquenta a água, ela vira gotinha e o ciclo da água, o ciclo hidrológico. Gente, a mudança dos estados físicos da água ela é uma das mais fáceis para você entender o que acontece nas nossas mudanças climáticas, o que acontece quando a gente aquece ou resfria, né? Esfria outros tipos de materiais. Ai, professora, mas isso é importante? É sim. Já pensou se você quer ser um engenheiro ou um farmacêutico ou ir para a vida mesmo e você faz assim? Ou até um pedreiro legal aí, bem importante, e você vai, vamos dizer assim, colocar concreto. Como que eu vou saber se em cidades, por exemplo, mais quentes, esse concreto com o aquecimento, ele vai dilatar, quer dizer, ele vai crescer. Se ele vai diminuir, isso são mudanças que acontecem nos materiais, nas características dos materiais, de acordo com o aquecimento ou o esfriamento, o resfriamento, assim como acontece na água. A água, quando ela esquenta, ela muda a característica dela. Se ela está no estado sólido, se ela está em gelo, a gente esquenta ela vira água, né? Vira líquido e se esquentar mais ainda, ela evapora. Olha que importante, né? Por isso que quando a gente senta aqui, ó, um piso, fica aquele espaço entre um piso do outro que a gente coloca ali o rejunte. O rejunte é uma massa, então com calor
ou com resfriamento, a gente não sabe, a gente não presta atenção. Mas o piso, ele expande e ele encolhe, ele expande e ele encolhe. O piso, a cerâmica, entre um e outro, por isso que tem que ter aquele espaço chamado rejunte. Então, é por isso que a gente estuda incansavelmente a mudança dos estados da água, porque ela tem vários estados, né? E é muito presente na natureza e é fácil de relacionar. É por conta disso. Então, vamos lá. Mas isso acontece em vários materiais, tá, gente? Praticamente quase todos os materiais, eles sofrem mudança de característica através do resfriamento ou do aquecimento, tá? Então, mudança dos estados da água. Inclusive, vou beber minha água. Bebi. Mudança dos estados da água. Olha, tem aí. Olha aqui, condensação. Olha aqui, evaporação com fogo, quer dizer, com aquecimento. Olha aí, se aquecer mais, acontece evaporação com fogo. Com frio, acontece a condensação, quer dizer, ela condensa. Ela junta as partículas, fica grosso. Professor, viu leite condensado? Não, leite grosso? Não é que se você for esfriando, for colocar o leite condensado na geladeira, o que acontece? Vira picolé, né? Que delícia. Então, o frio ele tem uma característica de condensar esse material. Então, condensação. E aí, vamos aqui na geladeira. Quando ele vai ficando sólido, ocorre a solidificação. Também com frio, passa a ficar sólido, tipo gelo. Olha lá, olha aqui, tá vendo? Então, lá no seu livro tem, tá? Uma imagem bem bonita. Então, temos aí condensação, evaporação, fusão, solidificação. E aí, você vai observar aqui e vai colocar, ok? O que é evaporar? O que é solidificar? O que é condensar? Ok? Facinho. Geografia. Responder de lápis, né? O que tem aqui para responder, mas não tem. Não tem coisa para responder, só que eu sempre coloco. Enviar vídeo da leitura para avaliação. Eu preciso que você envie lendo este trecho. Pode ler mais de uma vez e depois, quando você achar que estiver pronto, você pode enviar o vídeo. Não é para o papai ler, não é para a mamãe ler, não é para o mais velho ler. Eu quero o vídeo da criança lendo, ok? Vídeo da criança lendo, para eu avaliar como está a leitura da criança. Então, não vale papai ler, não vale mamãe ler, não vale o irmão mais velho ler. É o vídeo da criança lendo. Olha só, vou até dar uma colher de chá aqui para você entender. Geografia, responder de lápis, nós não temos atividade, mas vamos lá, fazer a atividade da 157, essa que eu tirei. Mas vamos lá, a estrada de ferro, Madeira Mamoré, EFMM, Estrada de Ferro Madeira Mamoré, é uma ferrovia no atual estado de Rondônia, no Brasil. Aqui vamos lendo. Considerada um ícone ferroviário mundial, foi a 15ª ferrovia a ser construída no país, tendo as suas obras sido executadas em 1907 e 1912. Estende-se por 366 quilômetros na Amazônia, isso mesmo, dentro da nossa Amazônia, ali para onde tem a mata fechada, ligando Porto Velho, a cidade de Porto Velho, capital, a Guajará-Mirim, fronteira do nosso estado, né, fronteira do nosso país com a Bolívia. Cidades fundadas pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré, uma de onde saía de Porto Velho, capital, a Guajará-Mirim, onde termina lá a fronteira com a Bolívia. Segundo parágrafo, eu quero que você leia isso aqui e envie para mim. Após as duas tentativas fracassadas para a sua construção no século, olha aqui, 19,
Espalhou-se o mito que, mesmo com todo o dinheiro do mundo e metade de sua população trabalhando nas suas obras, seria impossível construí-la. O empreendedor estadunidense, olha só, gente, porque ele nasceu aonde? Nos Estados Unidos. Percival Farquhar, inclusive, hoje onde tem a avenida onde se localiza a nossa Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, se chama Avenida Farquhar. Percival Farquhar, no YouTube tem um excelente documentário sobre ele, vou deixar o link aqui embaixo, tá? É uma série extraordinária e eu vou colocar essa sobre Percival Farquhar. Aceitou o desafio e teria afirmado: vai ser o meu cartão de visitas. Quer dizer, ele queria que todo mundo visse a proeza, né, o desbravamento e o empreendedorismo de Percival Farquhar. Vamos lá agora para cá. Olha só. Foi a primeira grande obra de engenharia civil estadunidense fora dos Estados Unidos da América, após o início das obras de construção do Canal do Panamá. Quer dizer, após o Canal do Panamá, a maior grande obra dos Estados Unidos, né, de um americano fora dos Estados Unidos, foi aqui no Brasil, em Rondônia. Na época, então, ainda em progresso. Com base naquela experiência, a do Panamá, para amenizar as doenças tropicais que atingiram parte dos mais de 20 mil trabalhadores e de 50 diferentes nacionalidades, quer dizer, desses 20 mil trabalhadores, nesses 20 mil trabalhadores, haviam 50 diferentes nacionalidades, 50 países diferentes de onde essas pessoas vinham. Farquhar contratou o sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz, que visitou o canteiro de obras e saneou a região. Observe esta palavra aqui, saneou. Sim, a região ao entorno e as casinhas ali da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o bairro do Caiari, são saneados. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré garantiu para o Brasil a posse da fronteira com a Bolívia e permitiu colonização de vastas extensões do território amazônico. A partir da cidade de Porto Velho, fundada em 4 de julho de 1907. Olha só que data importante, bem aí, 4 de julho, só que no ano de 1907. Bem dizer, ontem, só que em 1907. Em 2012, comemorou-se o centenário de sua inauguração. Quer dizer que em 2022 haverá uma outra festa. Em fevereiro foi instalado o Comitê Pró-Candidatura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré a Patrimônio Mundial da Unesco. Temos aqui o nosso querido e saudoso Anísio Goraeb, que infelizmente, né, faleceu de Covid. Mas está aqui o excelente link. Vou deixar esse link aqui. Vou deixar também o link sobre Percival Farquhar. Dentre outros links muito legais para você dar uma olhada. Não deixe de dar uma olhada. Não se detenha só ao que tem isso aqui. A internet é maravilhosa se usada para pesquisas com referências, né? Não só para estar assistindo desenho, também para assistir desenho. Mas tem coisas extraordinárias, sim. Gente que se dedica a estudar. Vamos para a próxima página da nossa apostila. Última página, uma questãozinha de história e a nossa ficha de leitura sobre o livro também sobre Rondônia, tá bom? Vou deixar o link aqui também. História, a cultura do café e o fim da escravidão. E está escrito página 62 e 62, mas tem aqui de 60 a 70, toda essa parte aí vai falar sobre a parte como o desenvolvimento assim acelerado nesta
época com o fim da escravidão, o início das ferrovias, foi puxado pela cultura do café, o nosso ouro negro, né? Que a gente gosta do nosso cafezinho até hoje, é um dos produtos é uma das bebidas mais consumidas do mundo. E como tinham os barões do café. Vamos lá? Vamos? Então, bora lá. Primeira questão, duas questõezinhas aí. O café e a modernidade. Fazer atividade não para si. Ah, gente. Entre os motivos que incentivaram a produção cafeira no Brasil no início dos anos 1800 e seu crescimento estão declínio da mineração nas regiões da mina e a procura dos ricos mineradores por outra fonte de lucro. Outra coisa, solo fértil e clima propício. Gente, solo fértil e clima propício é uma coisa importantíssima para a agricultura, né? Nosso Brasil é grande, o nosso mundo é grande, mas aquela determinada cultura, aquele determinado produto só vai para frente se o solo for fértil e o clima propício. Trabalho com salário mínimo para os escravos na época que estavam libertos. Construção de estrada de ferro para agilizar o transporte até os portos. Proximidade do Brasil com os compradores de café. Vamos ver aí, veja aí, tem lá nas suas páginas. 2. Ao mesmo tempo que a produção de café se expandia, aumentava a pressão para que acabasse com a escravidão no Brasil. Olha só, na produção de açúcar, a mão de obra é extremamente de escravos, de negros que foram trazidos da África e foram escravizados, negros escravizados. Com o café, isso ainda é bem forte. Mas com o desenvolvimento lá da Inglaterra, a gente sabe que o Brasil, que Portugal tinha fortes vínculos econômicos e protecionistas com a Inglaterra. A Inglaterra vai fazer pressão para que venham ferrovias para cá, para que desenvolva a indústria e que a indústria precisa vender. Para a indústria vender, o escravo tem dinheiro para comprar alguma coisa, gente? Não. Então, vai crescer essa pressão para que os escravos sejam libertos e tenham um pouco salário para consumir os produtos industrializados. Olha só, segunda questão. Ao mesmo tempo que a produção de café se expandia, aumentava a pressão para que acabasse com a escravidão no Brasil. Com a proibição definitiva do tráfico negreiro em 1850, quer dizer, 50 anos depois, o preço do escravo subiu muito. Os cafeicultores tiveram que procurar outro tipo de mão de obra. Que mão de obra era essa? Página 66, dá uma olhadinha lá. E aqui nós vamos ter a ficha de leitura sobre o livro Porto Velho, a cidade erguida sobre trilhos. Vou deixar o link aqui também. Você vai assistir e vai responder, ok? Então é isso. Até a próxima. Responda direitinho. Vai valer como avaliação, ok? Faça a pesquisa, responda com cuidado, capriche na letra e depois mande a foto para mim. Essa apostila e a próxima vai ser muito levada em consideração para avaliação. Como será essa avaliação? De acordo com a entrega total das apostilas, ok? Mas nessa eu vou avaliar a letra, vou avaliar a pontualidade muito mais do que as outras. Mas se você não entregou todas as apostilas, não tem como ficar com 10, né? Porque isso desvaloriza o trabalho que todas as outras famílias tiveram de entregar pontualmente todas as outras apostilas. Então, vamos lá, firme e forte, fechamento de bimestre, seja pontual, escreva, faça todas as atividades pedidas para você sair com a nota boa, né, gente? Ok? Tudo bem? Até a próxima atividade. Qualquer dúvida é só falar.